Boa noite, quem está por aqui, boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live aí de medição de energia. Vamos medir aí a energia da galera que quiser deixar o seu nome e a sua data de nascimento. Lembrando que meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, numeróloga cabalista, consultora em numerologia cabalista. Seja bem-vinda, Sandra. Se você quiser participar, deixa seu nome de batismo e a sua data de nascimento, nome de registro, nome de solteira, né? Para medir a energia. Meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, sou radiestesista, consultora em numerologia cabalista e estudante Rosa Cruz há 40 anos, tá? Trabalho com isso há 40 anos e hoje, além da gente medir a energia, né? Nós vamos ter aqui uma mensagem do oráculo, né? É Iane, né? Vamos começar com a Iane. E a nossa live é uma live para bater papo sobre numerologia, sobre esse instrumento de autoconhecimento milenar, né, que está sendo sufocado aí por esse conhecimento tecnológico, né? Estão tentando abafar, né? Há muitos anos estão tentando abafar, tentaram muito na época da Revolução Industrial e agora estão tentando aí na Revolução Tecnológica, né? Então é um estudo milenar que vem conduzindo a humanidade há milênios, né? E nós estamos vendo o resultado aí desse conhecimento tecnológico, o que isso está resultando aí na humanidade, né? Através das redes sociais e das notícias que a gente vê. É claro que a gente não pode negar que o conhecimento tecnológico, assim como a Revolução Industrial, veio trazer alguns benefícios para a sociedade, facilitar a vida das pessoas. Porém, a gente precisa usar com parcimônia, não é? Para que esses instrumentos não pensem pela gente. E a gente, como é que se diz? Tá me faltando a palavra. A gente atrofie os nossos pensamentos, né? Vamos lá, vamos começar com a Iane Barbosa. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar no nível vibracional de Iane Barbosa, nascida em 3 de janeiro de 1984, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Iane Barbosa, nascida em 3 de janeiro de 1984. A Iane está naquela escala do desejo, que é a escala da maioria. Vocês vão ver que a maioria está nessa escala, que é uma escala baixa de 125 Hz, que é a escala da humanidade, né? A escala do ego, do ter, do possuir, do querer, da pessoa trabalhar para obter coisas, né? É a escala daquelas pessoas materialistas que trabalham para ter dinheiro, para possuir bens, né? E é uma frequência do ego, não é? Então a gente precisa elevar essa frequência para que a gente possa obter melhores resultados na nossa vida, né? Então vamos ver a carta que vai sair aí para Iane Barbosa, o que o oráculo diz para ela. E a gente tem aí, né, centramento, não é? Essa é a mensagem. Enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona, aqui dentro tudo se mantém em harmonia, apoiado em nossa existência divina que permanece em estado de paz absoluto, amor incondicional, equilíbrio perfeito. Então a mensagem está dizendo que enquanto lá fora tudo desmorona, tudo gira, né? A gente precisa entrar em contato com a gente para que nós possamos equilibrar a nossa vida, né? Essa é a mensagem que saiu para a Iane. Vamos ver a Rosiane. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Rosiane da Cruz Nunes, nascida em 19 de julho de 1983. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rosiane da Cruz Nunes, nascida em 19 de julho de 1983. A Rosiane, ela está numa vibração de medo. Não sei se ela está com algum problema de saúde, se tem que fazer alguma coisa, se tem que decidir, não é? Ela está numa vibração. Lembrando que a Rosiane traz um problema kármico que precisa ser feito a numerologia para que ela perca menos dinheiro, não é? É uma pessoa muito inteligente, muito capaz, né? Pode ter tudo que ela deseja, mas ela precisa entender como é que funciona, como é que ela funciona, né? Por intermédio dessa dívida kármica que faz com que ela acabe perdendo muito relacionamento e muito dinheiro. E a carta que saiu para ela do oráculo foi a da confiança. Saber quem você é a fundo, o seu potencial é confiar.
Enxergar em cada problema uma solução e a cada dificuldade uma possibilidade é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo é confiar. Confiança é dar sempre o primeiro passo. Agradeço aí os coraçõezinhos, peço que vocês compartilhem a live para que a plataforma entregue essa live para mais pessoas, né? Porque é sempre tão limitada, porque é um assunto que não interessa a plataforma, né? Vamos aí para Mariana. Marina, pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Marina Gomes Sobral, nascida em 30 de maio de 1991. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Marina Gomes Sobral, 30 de maio de 1991. A Marina está numa vibração de desejo, como eu disse, a vibração da maioria, a vibração do ego, do possuir, do ter, não é? Então, uma vibração de 125 Hz, lembrando que para a gente começar a brincar com o universo, a gente tem que estar acima de 250. De 250 para lá, a gente já começa a ter um retorno positivo do universo em relação àquilo que a gente deseja, né? E para mudar a vibração, é necessário fazer um mapa de numerologia cabalístico para entender quem é você, o que você está fazendo aqui e quais são as energias que precisam ser equilibradas para que você possa ter uma vida melhor. E a mensagem que saiu para a Marina foi a confiança. Saiu a mesma mensagem, engraçado, né? Eu embaralhei aqui a mesma mensagem. Saber quem é você, saber quem você é e conhecer a fundo o seu potencial é confiar. Enxergar em cada problema uma solução e em cada dificuldade uma possibilidade é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo é confiar. Confiança é dar o primeiro passo. Essa é a mensagem que saiu para ela. Vamos ver aí a Josiane. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Josiane de Souza, nascida em 3 de abril de 1980. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Josiane de Souza, 3 de abril de 1980. A Josiane está numa vibração de raiva. Não sei se ela brigou com alguém, se ela está nessa vibração. Muitas das vezes, essa vibração é uma vibração inconsciente, tá, gente? Não adianta a gente passar o dia com palavras positivas se os nossos sentimentos e as nossas atitudes não correspondem àquilo que a gente fala. Recentemente eu tive uma cliente que ela disse assim, não precisa nem ver, porque eu sou uma pessoa positiva, eu penso positivo, eu falo positivo, eu trago energia boa para as pessoas, e quando eu fui ver aqui, ela estava numa energia de desejo, uma energia baixa. Então, o que acontece, né? Não adianta você falar, o universo ele conversa com você pelos seus sentimentos, tá certo? Porque se fosse assim, o universo sairia perdendo, né? Porque a maioria mente, a maioria fala uma coisa que não é a realidade. Vamos ver a carta que saiu para Mariane. A mensagem é de gratidão. Celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou também. Celebrar o que se tem e o que se quer. Celebrar quem somos, celebrar a vida. Celebrar é uma bela forma de se agradecer. Foi a mensagem que saiu para Josiane, né? Então a gente tem que entender que a gente só pode querer alguma coisa do universo dando alguma coisa em troca. E o que nós temos que dar em troca, né? Para Deus, exatamente aquilo que Ele quer que você faça, não é? Aquilo que você se comprometeu e acordou a fazer quando você resolveu, quando você foi colocado na linha de reencarnação. E qual é a minha missão? Não sei, tem que fazer o seu mapa para descobrir quem é você e o que você está fazendo aqui. O que Deus espera de você. Lembrando que a gente só tem como alcançar a luz através do autoconhecimento, tá? Não existe outra possibilidade de você estar vibrando na luz se você não trabalha a sua individualidade, né? Se você não investe em você em todos os sentidos. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Michele Corrêa de Souza, nascida em 24 de novembro de 1973.
à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Michele Corrêa de Souza, 24 de novembro de 1973, também na mesma vibração de desejo, como eu disse para vocês, é a vibração da maioria. E a mensagem que saiu para ela foi uma mensagem de fidelidade, uma atitude de respeito, confiança, amor por nós mesmos, nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino que existe dentro de nós. Uma mensagem bonita, né? Vamos aí para Vanusa. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Vanusa de Paula Rocha Silva, nascida em 23 de agosto de 1974. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Vanusa de Paula Rocha Silva, 23 de agosto de 1974. A Vanusa está numa vibração de medo, né? Alguma coisa está deixando ela com medo, né? Tá? Alguma decisão, alguma coisa que ela precisa investir, né? Tá fazendo com que a energia dela seja uma energia de medo. E a mensagem que saiu para ela, olha que coisa engraçada, a fé. Confiar no que não se vê e naquilo que não se conhece. Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza que alguém guia os nossos passos. Acreditar no que não se compreende. É a força que nos impulsiona, que nos protege e nos cura. Não é? Olha a mensagem que saiu para uma pessoa que está numa frequência de medo, que muitas das vezes a pessoa não tem a noção de que ela está nessa frequência. É importante a gente ter essa noção, é importante a gente investir na gente, é importante a gente conhecer quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, porque todos nós viemos para cá para brilhar, não é? Só que eu não posso brilhar se eu não souber quem eu sou. Eu não posso brilhar se eu não olhar para a minha bula, se eu não olhar para o meu guia, que me direciona e que vai me colocar no caminho que eu devo estar. Porque a partir do momento que a gente acorda, nós somos sequestrados por essa Matrix que nos distrai o tempo inteiro e não nos deixa fazer aquilo que a gente veio fazer aqui, né? E nos sequestra os 5 sentidos, inclusive a nossa intuição. Então a gente, muitas das vezes, por conta dessa coisa da matéria, de querer, de possuir, de estar no mundo da matéria, a gente acaba atrofiando essa comunicação com o eterno, dificultando ainda mais a nossa vida, né? Então, faça um mapa de numerologia. Estou trabalhando em preço promocional hoje. Quem faz um mapa de numerologia ganha de graça o de astrologia, né? Por um precinho bem especial. É só entrar em contato comigo na minha bio. Já deixei aqui o meu contato, mas para variar o Instagram retirou, né? Porque, como eu disse, agradeço aí quem está me dando coração. Mas, como eu disse para vocês, não é um assunto que a plataforma goste, né? Não interessa para a plataforma esse tipo de assunto. Então, eu conto sempre com a colaboração e com a boa vontade de vocês para que vocês possam me ajudar, né, em compartilhar essa live, em curtir a live, para que essa plataforma, que é um robô, não é? Para que a plataforma, que é um robô, ela compartilhe isso com mais pessoas, porque a live fica limitada, né? Se eu tivesse aqui vendendo alguma coisa, vendendo coisas que não podem, se eu tivesse aqui fazendo baixaria, né? Fazendo coisas que não deve, a minha live bombava, né? Mas como eu estou trazendo aqui um assunto de interesse que não é da plataforma, eu estou falando com vocês, mas estou tentando acessar aqui as mensagens que ficaram para trás, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui onde eu parei, porque Regina Gonçalves da Silva, Michele Corrêa de Souza. Michele eu li, a Regina, vamos lá na Regina. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Regina Gonçalves da Silva, nascida em 13 de março de 1972, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Regina Gonçalves da Silva, 13 de março de 1972. A Regina se encontra numa vibração de desejo,
Vamos ver qual é a mensagem do oráculo para Regina, né? Celebração. Aplaudir o raiar de um dia, cantar a chuva que cai, bailar como bailar o vento, saborear o pão, beber momento por momento, acolher o coração, abençoar o caminhar, brilhar, brindar e fazer e o não fazer, bendizer o dito e o não dito, enxergar a eternidade em cada instante, é o sagrado na alegria de viver. Essa é a mensagem para ela, né? Então, cada um precisa decodificar essa mensagem dentro daquilo que está passando nesse momento. Lembrando que a Regina precisa fazer um mapa de numerologia, porque ela traz um probleminha kármico que precisa ser ajustado para que ela não perca dinheiro, porque provavelmente ela pode ter começado a trabalhar muito cedo devido a esse problema kármico, e o que acontece, né? Ela tem muita dificuldade de alcançar o que ela deseja. É aquela pessoa que nada, e ela tem dificuldade de chegar lá, né? Ela precisa fazer mais força do que uma outra pessoa comum para conseguir o que ela deseja. Então, precisa fazer um ajuste na sua assinatura, no seu mapa, para que isso não ocorra mais, tá? Vamos lá, pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Irene da Costa, nascida em 6 de setembro de 1983. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Irene da Costa, 6/9/1983, também na vibração normal de desejo, né? Uma vibração baixa de 125 Hz, que é a vibração do ego, na materialidade. Lembrando que algumas pessoas trazem dívidas kármicas no seu dia de nascimento, né? Mas isso não significa que a outra pessoa que não traga não possa trazer oculto dentro do mapa, né? Então, muitas das vezes, a vida da pessoa é dificultosa devido a esse problema kármico que precisa ser visto e equilibrado dentro do mapa, né? Dizer para a pessoa o que ela precisa fazer para equilibrar isso aí, para que ela possa ter uma vida satisfatória. Às vezes ela passa uma eternidade repetindo, ela não sabe o que traz o nome dela, às vezes o nome dela traz sequência negativa, o nome dela traz problema, traz desequilíbrio, a data de nascimento está desequilibrada e a gente precisa ajustar isso aí, e é só um ajuste, mas a pessoa precisa fazer o mapa, né? E às vezes ela passa a vida inteira perdendo tudo e sem saber que tem possibilidade de resolver isso. Vamos lá, pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar no nível vibracional de Samara Priscila Kerber Galvão, nascida em 28 de dezembro de 1991, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Samara Priscila Kerber Galvão, 28 de dezembro de 1991, também naquela vibração de desejo, não é? Vibração do ego, vibração do possuir, do ter, da matéria, né? E a mensagem que saiu para ela foi uma mensagem de liberação, deixar ir, deixar partir, desprender-se, desfazer-se, desapegar, abençoar tudo que já foi e o que já não cabe mais. Dores, amores, mágoas, vitórias, e entregar ao universo, abrir-se para o novo, deixar a vida acontecer. Vamos seguindo aqui o baile, vamos seguindo o baile. Boa noite, tem o número 7 várias vezes, então isso já é um problema, não é? O fato de você ter o número 7 é um número muito bom, mas o fato da gente ter duplicidade de um número já faz com que a gente utilize ele de uma forma negativa. Isso aí é uma coisa que acontece, então a gente precisa equilibrar isso aí, não é? Então faz com que você, ao invés de colher os frutos do lado positivo, você está vivendo o lado negativo do número e trazendo problemas de orgulho, uma série de problemas de autossabotamento, não é? De dificuldades, e no seu caso específico, de conviver com uma pessoa que não pensa como você. Então, a gente precisa equilibrar isso aí. Todo mundo que tem duplicidade de número, duplicidade de letra, traz problema, tá? Então, precisa ajustar isso no nome, no mapa. Pêndulo, peço permissão, quem quiser, volto a falar, quem quiser me procurar para fazer um mapa de numerologia, meu contato está aqui embaixo, o meio mais rápido é ali na bio, clicar no WhatsApp, cai direto para falar comigo. Não aconselho vocês a deixar mensagem no direct,
porque o Instagram, por conta do tipo de trabalho que eu faço, leva 2, 3 dias para me liberar uma mensagem. Então, às vezes o cliente está com pressa, quer saber informação, o meio mais rápido é me acessar pelo WhatsApp. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para entrar na vibração de Glauciane de Oliveira Lines Pereira, nascida em 18 de julho de 1973. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Glauciane de Oliveira Lines Pereira, 18 de julho de 1973. Glauciane está numa vibração de desejo, né? A vibração da maioria. E a mensagem que saiu para ela foi leveza. Encarar a vida sem medo, sem se prender a mágoas nem rancores, sem carregar dores passadas, caminhar com alegria, seguir em frente, viver um dia a cada dia, um momento a cada momento, com fé, confiança e em paz. Foi a mensagem que saiu para ela. Vamos ver, sou do dia 7/10/64, fala alguma coisa sobre mim, eu não tenho como falar sobre você sem que eu possa abrir um mapa de numerologia, tá? Não tem como, eu tenho que abrir para ver quais são os números que você traz e como você vibra. Regina, eu já li. Glauciane, já li. Tem que voltar na live, tá? Quem não ouviu tem que voltar. Quando eu liberar a live, tem que ir lá ver, olhar para ver. Brena, pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Brena Oliveira da Costa, nascida em 12 de setembro de 1981. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Brena Oliveira da Costa, nascida em 12 de setembro de 1981. A Brena está numa vibração de orgulho, tá? Ela está numa vibração de orgulho, de autossabotagem, né? É uma vibração que já é um pouquinho mais elevada, mas é uma vibração que traz problema de autossabotamento. Eu não tenho como ver amor e saúde para você sem abrir seu mapa, tá? Vou conseguir a minha casa própria, não tenho como verificar isso sem que eu abra seu mapa. Ver para mim se a minha situação financeira vai melhorar, não tenho como verificar isso sem abrir seu mapa, tá? Eu preciso abrir o mapa para ver que arcano você está vivendo, quais são seus bloqueios, quais são seus desafios, o que está aberto para você nesse momento, para você colher. Eu não tenho como falar isso sem fazer conta, tá? Natália, pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Natália Suzana Segovia, nascida em 27 de maio de 1979, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Natália Suzana Segovia, 27 de maio de 1979. Nesse momento ela está numa vibração de raiva, alguma coisa, alguma situação que perturbou ela e que internamente está lá numa vibração de raiva, né? Vamos ver, olha a mensagem que saiu para ela, amor. Aprendendo a amar a nós mesmos, aprendemos a amar o outro. Cuidando de nós mesmos, cuidamos do outro. Olhando além de nós mesmos, enxergamos o outro. O amor, quando toca a nossa alma, cura o que precisa ser curado, transforma o que precisa ser transformado, nos guia, nos protege e nos ilumina. Vamos lá, vamos seguindo o baile. Muito obrigada, estou passando por sentimentos de raiva, né? Então, isso às vezes é inconsciente, né? Então, a gente precisa trabalhar, porque a raiva, gente, a raiva, ela é um sentimento de 150 Hz e ela tá junto da agressividade, não é? Às vezes a gente briga dentro de casa e sai para trabalhar e encontra pelo caminho aqueles dias que a pessoa diz assim: nossa, eu não deveria ter saído de casa. Mas por que isso acontece? Porque tudo na nossa vida é frequência. Nós somos como antenas de rádio. Nós temos uma frequência. Cada vibração dessa é uma frequência. Frequência de medo, frequência de raiva, frequência de orgulho, frequência de tristeza, apatia. Então são frequências. E essas frequências,
estão embutidas nelas algumas situações, por exemplo, a de orgulho, né? A de raiva, está embutida aí a violência, não é? Está embutida essas coisas todas. E às vezes a gente sai de casa, se aborrece e entra no carro e vai arrumar uma briga no trânsito, vai arrumar uma briga no trabalho e vai ser mal atendida na rua. Por quê? Porque você está atraindo isso, não é? Na verdade, não é aquela pessoa, não é aquele dia ruim, você está atraindo. Então é importante a gente entender que o benefício da mudança de energia é nosso, não é de ninguém, a não ser de nós mesmos. E para mudar uma energia, não é da noite para o dia que se faz, tá? A gente precisa entender o porquê que eu estou vibrando nessa frequência, dentro do mapa numerológico. Um momentinho. Então, as pessoas às vezes não conseguem entender, não é, o porquê que aquilo aconteceu. Porque ela está vibrando naquela faixa de frequência. E tudo que está ali naquela faixa de frequência está suscetível a ela. Conhece aquela célebre frase, diz-me com quem andas, que eu te direi quem sois? É a mesma coisa. Você está andando com quem não presta, mas eu não sou assim, eu não penso assim, mas ele é meu amigo, eu não sou preconceituosa. Não é questão de ser preconceituosa. Você baixa a sua frequência para se igualar à frequência daquela pessoa que é mais baixa do que a sua. Automaticamente, não é? O que acontecer com aquela pessoa vai acontecer com você. Então, se você está ali, se é uma pessoa envolvida em problemas e há uma confusão, não é? Você acaba indo de arrasto, de bobeira, porque você está ali na mesma frequência. Então, não é a questão de você ser preconceituosa, é uma questão de proteção, né? De você se autoproteger, para que essas coisas não venham acarretar problemas para a sua vida, né? Porque você acaba se desentendendo, sentimento de raiva, você se desentende com o filho, se desentende com o marido, né? Porque você está naquela frequência. E às vezes aquilo fica remoendo dias e dias e dias dentro de você. Por quê? Porque tem pessoas que são apegadas. Tem pessoas que têm dificuldade, né? E elas são muito apegadas. Hoje eu estava vendo uma live de uma pessoa que se diz uma orientadora, né? Ela se diz uma bruxa, uma orientadora. E aí eu estava vendo uma live dela. Mais cedo um pouco, eu gosto de observar essas coisas quando eu estou almoçando, às vezes quando eu estou no intervalo, eu sempre vou dar uma olhada na internet. E aí, quando eu passei mais cedo, passando na timeline, ela apareceu, ela estava falando lá da companheira dela, de coisas que tinham acontecido há coisa de uns dias atrás, né? Uns 20, 30 dias atrás, e ela estava lá acusando a companheira dela, na brincadeira, né? Ela estava lá dizendo na rede social que ela tinha feito aquilo, e você percebia, pelo tom de voz da pessoa, que ela estava magoada. Porque quando você está magoado e você joga esses assuntos assim, né? É meio que você está se vingando da pessoa ali, online, né? E ela estava falando, bom, passou, eu almocei, desconectei, antes agora de entrar na live, de eu fazer minha live, eu fui entrar para ver se estava tudo bem. Quando eu entrei, pumba, ela estava lá. E aí uma pessoa fez uma pergunta para ela, comentou qualquer coisa sobre uma gata que ela tem. Aí ela disse assim, a pessoa disse assim, ontem você brigou com a fulana por conta da gata, que é a companheira dela. E aí ela vira-se e falou assim, minha filha, eu nem sei o que eu fiz ontem. Quer dizer, como não? Se ela de manhã cedo já estava falando uma outra coisa diferente, não é? Já estava lá acusando a menina lá de ter falado aquilo, de ter feito sei lá o quê. Então assim, gente, antes da gente se colocar na posição de orientador, na posição de mestre, de guru, de seja lá o que for, a gente tem que ser uma pessoa muito bem resolvida com a gente. Eu sou Rosa Cruz, né? Estudante Rosa Cruz, e nunca quis essa função de mestre. Eu nunca quis isso na minha vida, tá? Eu sou martinista, eu nunca quis a função de mestre. E quando quando o cliente meu vem com essa história de você é minha guru, entendeu? Eu digo logo, não me bote nessa posição, porque eu tô aqui aprendendo como você. Eu sou uma orientadora. Eu tenho um conhecimento há 40 anos
Esse conhecimento facilita a minha vida, facilitou a criação dos meus filhos. É um conhecimento que eu estou aqui vendendo para vocês, porque eu sei que eu apliquei na minha vida e dá certo, não é? Agora, eu não sou mestre de ninguém, guru de ninguém, não me coloque nessa posição. Eu apenas estou aqui para orientar, para mostrar um caminho para uma pessoa que está reclamando, está resmungando, não consegue enxergar o que está pela frente, precisa de ajuda. Eu estou aqui para orientar, apenas eu sou uma facilitadora, não é? Não sou nenhuma mestre, nenhuma guru, não é? Porque eu estou aqui aprendendo até com vocês mesmos. Cada história que eu escuto, cada problema que eu escuto, cada situação que eu escuto, para mim é uma oportunidade de reconhecer as minhas histórias e de trabalhar isso em mim. Então, antes de você se colocar, abrir uma live e botar um papel numa porta, não é? E se colocar como terapeuta, você precisa trabalhar as suas misérias. Eu levei 20 anos trabalhando os meus problemas, porque eu não tenho o direito de transferir isso para o cliente, não é? Então, se eu sou uma pessoa desregulada, desequilibrada, como é que eu vou querer equilibrar o outro? Como que eu vou equilibrar o outro se eu mesmo ando desequilibrada, se a minha vida é uma miséria, não é? Como que eu vou querer gerir alguma coisa se eu sou uma pessoa que não pago pensão? Não é? Como é que eu vou gerir se eu não tenho um equilíbrio na minha vida? Como é que eu vou querer equilibrar a vida do outro? Não tem sentido isso. E às vezes as pessoas acabam entrando de gaiata, comprando coisas, investindo em pessoas, entrando em gaiata por causa disso. A pessoa acredita, porque a pessoa bota lá um turbante, bota lá uma roupa, uma fantasia e vai para a rede social e fica todo mundo ali acreditando piamente no que aquela pessoa está falando. Agora, eu sempre digo, pega a sua malinha e vai viver 15 dias com ela, que você vai ver que a vida dela não é aquilo que ela está contando. Então, a gente tem que investir, tem que saber muito bem em quem que a gente vai investir, não é? E é através dessas contradições, por isso que eu gosto de deixar o outro falar, é através dessas contradições que você vê quem são as pessoas, não é? Vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Girleide da Silva Trajano, 30 de janeiro de 1988. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Girleide da Silva Trajano, 30 de janeiro de 1988, a Girlene também numa vibração de desejo, né? Como eu já expliquei para vocês, essa é uma vibração da maioria. E a mensagem que saiu para ela foi tolerância. Compreender quem somos, compreender que somos todos diferentes é essencial. E que nossas diferenças se completam formando o todo que nos tornamos iguais, que nos tornando... Vamos lá. Compreender que somos todos diferentes e que nossas diferenças se completam formando o todo e nos tornando iguais. No direito de ser quem é, de trilhar o próprio caminho, de ser aceito e amado incondicionalmente, compreender, aceitar e seguir o fluir e refluir da vida. Gente, eu estou tendo dificuldade para ler porque eu uso óculos. Só que o meu óculos ele é para longe, para miopia, né? Se eu aproximo muito, eu não enxergo. E se eu boto muito afastado, eu não consigo ler. Então, eu estou lendo sem óculos, né? E aí fica difícil porque esse oráculo aqui, ele tem uma letrinha muito miudinha. Vamos lá para Marta. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Marta Oliveira Arnaud, 25 de junho de 1974, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Marta de Oliveira Arnaud, 25 de junho de 1974. A Marta está numa vibração de raiva. Então, não sei se ela brigou com alguém, se ela se dispôs com alguém, se está chateada com alguma coisa, mas é a vibração que me aparece aqui, que a maioria é tudo, a gente não percebe, tá? Então, a mensagem que saiu para ela foi espontaneidade. Libertar-se de padrões, crenças e valores que aprisionam o nosso ser real e sintonizar-se com a verdadeira essência de nós mesmos e tudo à nossa volta,
nos permite aceitar e expressar o nosso verdadeiro eu, sem máscaras e sem medo. Essas mensagens, cara, elas são mensagens muito profundas que a pessoa precisa fazer uma avaliação, precisa trazer para a vida dela, né? Priscila, eu preciso do seu nome todo e da sua data de nascimento, tá? Vamos lá para Franciele. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Franciele Maria de Camargo, 7 de maio de 1986. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Franciele Maria de Camargo, 7 de maio de 1986, a Franciele também me aparece aqui com uma vibração de raiva. Alguma coisa está incomodando ela por dentro que não ficou bem resolvido. E a mensagem que saiu para ela no oráculo é uma mensagem de entrega. Confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior, soltar o controle, compreender que muitas vezes simplesmente as coisas não dependem só de nós. Permitir-se receber bênçãos, graças, permitir-se ao milagre. Mensagem bonita, né? Vamos ver se tem mais alguém. Marta, eu já li. Priscila, eu preciso do seu nome todo, o nome todo, porque tem um monte de Priscila no mundo, né? Então eu preciso do sobrenome. Vamos para a Patrícia. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Patrícia Cristina da Conceição, nascida em 9 de agosto de 1975. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Priscila Cristina da Conceição, 9 de agosto de 1975, também uma vibração de desejo, Patrícia, uma vibração baixa de 125 Hz, que é a vibração da maioria, né? Do possuir, a vibração do ego, de ter, da materialidade, né? São vibrações de pessoas materialistas. Aceitação, acolher o divino que está em você, deixar vir até você o que já é seu por direito, unir-se ao fluxo da vida, deixar-se fluir, permitir que a luz se faça através de você, aconchegar a vida em seu coração. Bonita mensagem. Marta, já li. Vamos ver aqui, porque vamos ver a Ana Lúcia. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ana Lúcia Gouveia de Freitas da Silva, nascida em 26 de agosto de 1968, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ana Lúcia Gouveia Freitas da Silva, 26 de agosto de 1968. Também, Ana Lúcia, na vibração de desejo, do ego, do possuir. E a mensagem é justiça. Aceitar e receber o que é seu de direito. Aceitar e respeitar o que é do outro por direito. Agir com o coração e a verdade dentro dos princípios e da ordem universal. Consciente de que todos os nossos atos interferem e fazem parte no funcionamento do universo. Vamos lá, se tem mais alguém. A Marta eu já li. Vamos ver se tem mais alguém. Se não tiver, eu vou encerrar. Amanda. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Amanda Marques dos Santos Borges, nascida em 20 de maio de 1987. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Amanda Marques dos Santos Borges, 20 de maio de 1987. A vibração que aparece aqui para você, Amanda, é de raiva, não é? Alguma coisa que está aí dentro de você e que não ficou muito bem resolvida. Vamos ver. A mensagem que saiu para você do oráculo é ação, é o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento. Canso de dizer isso para vocês, né? Existe uma mensagem, um ditado norte-americano que fala:
Para mudar o mundo, você precisa mudar. Para mudar a sua vida, você precisa mudar a sua vida. É uma coisa que parece redundante, mas enquanto você não agir, a sua vida não muda. Aí as pessoas dizem, mas o que eu vou fazer? Você precisa da orientação do mapa. Eu não tenho como falar sobre você sem abrir o seu mapa e saber como a forma mais correta de orientar você, o seu mapa de numerologia. Na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido, pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos, partir e realizar. A gente não tem como, tá? A gente querer uma mudança na nossa vida sem que a gente faça por onde. Tem pessoas que ficam sentadas o tempo inteiro esperando que alguma coisa caia do céu. Não quer decidir. Nilza, eu preciso que você me deixe seu nome todo e sua data de nascimento. Tem pessoas que não... Já vou ler a da Cidiane, tá? Tem pessoas que sentam e ficam esperando, não querem decidir, não tomam uma atitude e ficam com aquela conversa fiada de que Deus está no controle. Se Deus estivesse no controle da vida de vocês, vocês não estariam do jeito que estão. Todo mundo estava muito bem, obrigada, feliz da vida e saudável, cheio do dinheiro do bolso. Na verdade, Deus está no controle do mundo, da sua vida, quem tem que controlar é você, não é? E como ele instituiu um instrumento, inclusive hoje, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, uma amiga minha que mora na Alemanha, ela me mandou uma mensagem que ela tirou no trabalho dela sobre a numerologia de acordo com a máquina lá que eles trabalham. E muito interessante, porque fala no conhecimento milenar, fala que é um conhecimento antigo que as pessoas estão querendo abafar, não é? Então, como é que eu vou querer, como é que eu sei quem eu sou com 5% de consciência? Eu não tenho a mínima noção, e tem gente que é tão arrogante que fala assim, conheço meu marido como a palma da mão. Meu filho, nossa, você nem sabe como eu conheço. A pessoa não sabe nem quem ela é. Quando ela pega o mapa de numerologia, ela toma um choque, porque ela não sabe nem quem ela é, ela não sabe o que ela está fazendo aqui, ela olha para aquilo, ela diz, meu Deus, a minha vida está toda aqui. E é verdade, né? E você precisa saber, porque é através da sua missão que você começa a dialogar com Deus. Enquanto você não estiver na sua missão, o universo ele não vai dialogar com você. Você pode repetir o que for, falar o que for, que vai entrar aqui e sair por aqui, tá? Porque você precisa trabalhar os seus sentimentos. E para isso você precisa do seu mapa. Vamos lá com a Cidiane. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Cidiane Brum, nascida em 30 de abril de 1982, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Cidiane Brum, 30 de abril de 1982. A Cidiane está numa vibração de desejo, do ego, do possuir, da matéria, né, de obter coisas, de pessoas materialistas. A mensagem que saiu para ela tem o título de Misericórdia. Saber da dor do outro, compreender a real necessidade do outro, interagir com o outro dentro da sua verdade e da dele, sentir-se parte da sua vida como um todo. Vamos ver aí. Hoje a live está movimentada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Esqueci até o nome da pessoa que já saiu daqui. Não tem nem como agradecer, porque já saiu daqui. Obrigada pelo comentário. A pessoa escreveu maravilhosa live. Como eu disse para vocês, eu tenho aqui, já vou ver das pessoas. Como eu disse para vocês, eu sou uma facilitadora de um conhecimento milenar, né? Eu tive esse privilégio de ser iniciada nesse conhecimento aos 20 anos de idade, né? E é um conhecimento que eu digo para vocês porque resolveu a minha vida. Investe, vai fazer o seu mapa, vai se entender, porque enquanto você não se entender, você não consegue ajustar aquilo que precisa ser ajustado, tá? Você vai envelhecer, vai adoecer e reclamando, insatisfeito, estagnado e não vai resolver, tá? Tem que ter esse guia. Esse guia é feito para nos ajudar, não é de enfeite.
Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Jani Rezende Lima Ribeiro, nascida em 27 de junho de 1954, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Jani Rezende Lima Ribeiro, 27 de junho de 1954. Aqui, Jani, a vibração que me aparece é uma vibração do desejo, tá? Lembrando que eu utilizo o pêndulo, né? Eu sou radiestesista, além de numeróloga, e, para quem não sabe, eu tenho uma máquina aqui, que eu trabalho com os gráficos, e que eu dou um up, né, na assinatura do cliente, logo assim que eu entrego o mapa para ele. Ele fica lá no gráfico durante uma semana para trabalhar a prosperidade, para dar um gás na prosperidade, né? Porque quando a gente faz a assinatura, gente, quando nós temos a assinatura você tem que passar 21 dias assinando ali aquela assinatura que foi dada, não é? Você tem que, sabe, 21 dias, que é para aquilo ali, aquela energia entrar dentro de você. Então, quando eu faço o mapa de numerologia, que aliás, quem fizer um mapa hoje está ganhando junto de astrologia de graça, por um precinho muito especial. Quando eu faço a assinatura do cliente, eu coloco junto a questão da máquina. Já coloco na radiestesia, já que é para dar um gás, não é? E eu vou até aqui mostrar para vocês o que acontece rapidinho, antes de eu ler aqui a mensagem da Jani. Eu acho que, não sei se eu li, não li não. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece com o nome de vocês, com a maioria das pessoas, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, não é? Isso, o nosso nome, ele é responsável por 30% das nossas questões. 30% das nossas questões, o nosso nome é responsável, né? 70% é de responsabilidade da nossa data de nascimento. Então, trazemos questões aí em cima, deixa eu ver aqui, uma pessoa que eu criei aqui, tá? Deixa eu ver aqui, alguém que eu criei aqui para dar exemplo, para vocês entenderem o que eu tô falando. Deixa eu ver aqui. Para que vocês entendam o que acontece, e às vezes tudo começa por ali. Tudo começa por aqui, por esse. Cadê? Vamos lá, vamos achar esse cliente aqui fictício. Olha o que acontece com o nome dele, não é? Olha, isso aqui acontece com a gente. Tudo que é vermelho, gente, é sequência negativa. Então, esse exemplo que eu criei aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 sequências negativas. Essas sequências negativas, elas causam bloqueios terríveis na vida da pessoa. Terríveis. A pessoa fica a vida inteira aprisionada naquilo ali e ela não sabe o que é isso. É dessa forma que a gente faz a limpeza da assinatura, não é? A gente faz a limpeza da assinatura e abrindo o mapa e equilibrando a data de nascimento com o nome, para que a gente possa tirar varrer essas sequências negativas e equilibrar diante daquilo que falta e daquilo que tem excesso no mapa, tá? Bom, a mensagem que saiu para a Jani foi alegria, cultivar o prazer, o riso, a brincadeira, cultivar o viver sem medo, sem restrições, cultivar o sentir, o sonhar, a imaginação, resgatar o lúdico em cada gesto, divertir-se sem culpa, ser responsável sem peso, agir conscientemente com o coração, olhar a vida por um novo ângulo, ou seja, viver leve. Foi a mensagem do oráculo para ela, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais gente aqui. Viviane Torres Jalil, da Viviane. Carolina Nunes Machado. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para Deus, que a Carolina é os que eu já li. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar. O Carolina eu li já. A Carolina eu já li. Janira eu já li.
Juliana. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Juliana Elvanger, né? Não sei se pronuncia assim. Pinho, nascida em 4 de janeiro de 1989. Estou olhando para a foto dela. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Juliana Evanger Pinto, 4 de janeiro de 1989, também numa vibração de desejo, da materialidade, né? Então, a Juliana é uma pessoa materialista, ela é uma pessoa apegada, uma pessoa que nasceu para trabalhar, não é? Provavelmente deve ter começado a trabalhar muito cedo. Quando eu falo isso, eu digo responsabilidade, né? Então, ela nasceu para trabalhar, para solidificar, para administrar, né? E aí a gente tem a mensagem aí que é união. Assim embaixo como em cima, assim na terra como no céu. A imagem e semelhança de Deus. Somos todos irmãos. Compreender o nível mais profundo e o significado desses ensinamentos permite a união completa e perfeita com o todo, e a conexão com o universo, e a liberação de preconceitos. Vamos lá, é exatamente isso, né? Quando a gente entende essa conexão com Deus, né? Quando a gente consegue entender essa mensagem, a gente não tem mais as coisas mundanas vão embora, né? Os problemas vão embora. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Walter Antônio Soares, nascido em 29 de agosto de 1979. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Walter Antônio Soares, 29 de agosto de 1979. Aqui a vibração do Walter é uma vibração de raiva. O que está me mostrando aqui o pêndulo e a mensagem que saiu para ele, cara, não podia ser outra, perdão, não é? Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender seus próprios erros e os dos outros é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. Então ele está aí numa vibração de raiva, alguma coisa que está rodando dentro dele e que não ficou bem resolvida. Jani, eu já li o seu. Tem que tomar cuidado com copia e cola, porque a plataforma depois acaba silenciando. E aí o cliente depois não entende por que ele escreve e eu não vejo, tá? Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Carlos Alberto Destro, 8 de dezembro de 1960. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Carlos Alberto Destro, 8 de dezembro de 1960, também numa vibração de desejo, né? Vibração do ego, do possuir, da materialidade, a vibração da maioria. E vamos ver a mensagem: simplicidade. Livrar-se de todos os excessos, de tudo que é supérfluo, viver sem desperdício, encantar-se com a magia escondida na rotina do dia a dia, enxergar o belo nas pequenas coisas, viver sem afetação, compreender as leis do universo e viver com o coração. Foi a mensagem que saiu para o Carlos Alberto. Vamos ver, Walter eu já li, Jani já li. Vamos ver se tem mais alguém. Ensinamentos da vida, gratidão. Exatamente, a gente tem que entender, como eu disse para as pessoas, né? Eu nunca me coloco, gente, na posição de mestre. Embora eu tenha 40 anos de estudo, sou terapeuta, eu não me coloco nessa posição porque eu estou sempre aprendendo. Cada história que o cliente me conta, quando ele vai fazer um mapa, não é? É uma história que me possibilita me reconhecer. Quantas coisas, né, a gente passa na vida e às vezes a gente não se reconhece. Então o cliente às vezes está contando uma história, vem aquela luz, opa, eu passei por isso. Vamos examinar como é que eu estou por dentro. Porque senão, cara, eu vou fazer aquilo que Freud falava muito bem, que é a transferência, né? Eu não vou conseguir ser isenta, né, daquilo que eu estou dizendo para o cliente. Né? Eu vou deixar aqui aquilo que não ficou bem parado dentro de mim, que aquilo afete naquilo que eu vou passar adiante pro cliente, não é? Então é importante. Então hoje a gente vê tanto psicólogo,
tanto psicólogo mal resolvido, não é? Tanto pilhas, e pelo menos Silvana, eu não, graças a Deus, meus filhos são todos bem criados, estão aí nas suas profissões direitinho, não tenho o que reclamar, mas se eu tivesse que, mas nunca eu colocaria filho na mão de psicólogo, jamais, porque o que você vê de barbaridade por aí não está no gibi. Então o cara, faz uma faculdade de psicologia, pega o diploma, abre uma sala, cara, e vai transformar a vida daquele cliente no inferno. Recentemente, a gente viu aí na internet, né? Um cara que matou lá a psicóloga porque, eu acho que a história foi essa, eu vi só a chamada, porque ela dissolveu o casamento. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não tem um marido e aí tem inveja da vida da outra. Porque na maioria das vezes, gente, o que as pessoas querem da gente? A nossa vida. Não é? O que é invejar? A pessoa está invejando a nossa luz, a nossa vida. Eu não posso dar isso para aquela pessoa, porque eu sou única, eu tenho uma digital. Não é? Então, eu canso de dizer para as pessoas, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito visada nesse sentido, em todos os lugares que eu andava, no meu trabalho. Sempre tinha alguém pegando no meu pé, não é? E eu praticamente eu não fazia nada para aquilo ali, né? E as pessoas diziam, né? Cara, assim, as pessoas se incomodam com o seu trabalho, porque seu trabalho chama atenção, as pessoas e me incomoda. Por exemplo, grupo, eu já cansei de pedir para cliente, não me coloque em grupo nenhum. Porque eu entro nos grupos e aí eu vou debater com as pessoas e as pessoas dizem que eu quero aparecer, as pessoas dizem que eu sou agressiva pelo tom de voz. Aí começa a querer desmotivar você a estar participando ali por inveja, por você ter um conhecimento, por você saber de um assunto que de repente aquela pessoa não domina. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, lidar com o outro, sabe? Sair de cena, é o que eu sempre digo, saia de cena. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o estudo de ocultismo quando eu comecei lá atrás, aos 20 anos de idade. Saia de cena. Saia da vista daquela pessoa, saia da tela mental daquela pessoa, não é? Não queira impor nada para ninguém, saia de cena apenas, porque a pessoa envia magia para você o tempo inteiro, né? Por que eu trabalho com radiestesia? Eu tenho tantos clientes que são vítimas de magia e de feitiço. Quando a gente fala magia e feitiço, a gente está falando de pessoas que destinam o nosso mal. Isso é uma coisa muito ruim, gente. Esses dias eu estava, na semana passada, acho que foi segunda-feira, ou foi sábado, eu não lembro bem. Eu estava aqui de bobeira e já tinha atendido, né? Era por volta de umas 11 horas da noite, porque eu estou atendendo o cliente. Quando eu estou acordada, eu estou atendendo o cliente. Boa noite, Esther, prazer de te ver por aqui, obrigada. E aí eu entrei na live de um cara que se dizia bruxo. Menino, o homem xingava tanto o Bolsonaro, porque a vida hoje se limita nisso, né? As pessoas são tão limitadas que hoje o mundo se divide em quem é Bolsonaro e quem não é. Cara, mas o homem xingava tanto, ele dizia tanto palavrão, ele dizia que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia derrubar, que ia matar, que ia não sei o que não sei o que lá, que ele ia enviar isso, enviar aquilo. Gente, será que a pessoa não está vendo que aquilo tudo está voltando para ele? E aí eu digo para você, como que você vai encomendar um trabalho a uma pessoa dessa, gente? Como que você encomenda um trabalho a uma pessoa dessa? Amanhã ou depois, se ele cobra de você um preço absurdo e você não tem dinheiro para pagar, ele vai esbravejar na tua vida. Ele vai lançar feitiço, fala. Tudo que a gente fala é feitiço, tudo que a gente destina o outro é magia. Você imagina o camarada chegar e começar a praguejar na sua vida porque ele quer te arrancar um dinheiro e você não tem dinheiro para dar ou não quer dar. Cara, fuja dessa gente. Fuja da tela mental dessa gente. Não vale a pena ficar ao lado de uma pessoa dessas. Não vale a pena. Você sai perdendo. E aí eu te pergunto, mas o cara xingava tanto que aquilo... Eu comecei a ficar incomodada, eu disse, gente, deixa eu cair fora daqui, dessa energia abaixo, mas o cara dizia um monte de coisa, um monte, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer derrubar, quer matar, quer não sei o que lá, que não sei mais o que ele era um bruxo, que ele era isso, que ele era aquilo, que o fulano era isso, o fulano era aquilo, fulano, não sei, eu falei, cruz, credo, ou seja,
uma pessoa que não entende nada de política, né? Porque quando você entende de política, você é antipartidário, não é? Você não está ali, você é isento disso, né? Até porque, enquanto existir extremismo, né? Direita e esquerda, o mundo não vai para frente. Então, o cara que não entende nada, ouviu o galo cantar e não sabe onde, né? Mas o cara dizia horrores, quer dizer, aí eu fico me perguntando, você acha que eu vou bater na porta de um cara desse? Seja lá de que forma for, se ele for um cristão, se ele for... Você acha que eu vou pagar para fazer alguma coisa com um cara desse, gente? Para amanhã ou depois o cara chegar e me cobrar e eu dizer que não tenho dinheiro e o cara praguejar em cima de mim, um sujeito com uma energia ruim. A gente tem que se ligar nisso, gente. Sabe? A gente tem que se ligar e fugir dessas pessoas. Então, muitas das vezes, a pessoa, às vezes, no teu trabalho, na tua vida, na tua família, não é? Às vezes é uma família tóxica. A pessoa está querendo a tua luz, está querendo aquilo que você não tem, que não pode dar, que é a tua luz. Cara, fuja dessas pessoas, saia fora dessas pessoas. Obrigada, Esther. Faça assim seu mapa de numerologia. Olha, eu estou em promoção hoje, hein? Se você fizer teu mapa hoje, ganha junto de astrologia. Eu estou em promoção. Walter, eu já li. Viviane, já li também. A gente tem que fugir dessa gente. Como é que a gente vai medir o teu, Esther? Como é que a gente quer uma vida melhor se metendo em encrenca, gente? Como é que eu vou me meter em encrenca? Vou me meter com quem não presta, me meter com quem tem energia ruim, me meter com quem xinga o outro. Amanhã essa pessoa está me xingando. Eu não, cruz credo. Às vezes a pessoa paga, sabe, para se meter em encrenca. E aí, quando você pragueja a vida de alguém, você está enviando energia, cara. E se você tem alguma porta aberta na sua vida, a energia vai entrar por ali. Então não vendam os seus maridos, não vá para a internet vender sua mulher, não vá vender seus filhos na internet, porque você está arrumando um problema sério para você, um problema sério. Vamos lá, pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Esther Andrade de Carvalho, nascida em 2 de setembro de 1971, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Esther Andrade de Carvalho, 2 de setembro de 71. A Esther está na vibração de desejo, que é a vibração do material, do possuir. E a mensagem que saiu para Esther foi compaixão. É compreender o outro em seu próprio coração, trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. É unir-se ao outro, é saber-se igual, é sentir o outro em sua condição humana, é aceitar, é respeitar e é aconchegar e acolher. Então, cara, muitas das vezes a gente entra de gaiato por ignorância, a gente não pensa, cara. A gente não pensa, a gente tá... Deixa eu ver, a menina deu um testemunho aqui. Então, Bel, eu não tenho como passar valores por aqui não, tá? Eu preciso que você entre em contato no meu WhatsApp para que eu possa passar, porque senão a plataforma já me detona por conta da minha live. E aí, se eu passar valor por aqui, ela vai me colocar no Shadowban. Não manda direct não, porque o Instagram às vezes leva 2, 3 dias para liberar. Entra lá na minha bio, meu contato tá aqui embaixo. Se você não quiser facilitar, entra na minha bio e me dá um oi, que quando eu terminar aqui eu passo para você. Tô em promoção hoje, fazendo de numerologia, ganho de astrologia. E quando você mora com alguém que só vive reclamando, falando do governo preferido, pois é, gente. Aí a gente tem que ver o que nós vamos fazer da nossa vida. Aí eu vou dizer para você, Jaqueline, aquilo que um dia eu fiz um curso com o Papa da Mente, há uns anos atrás, quando eu morava numa outra cidade, né? E eu fiz esse curso, era um canadense, um senhor. Quando eu fui atendida pela equipe dele, a primeira coisa que a equipe dele me perguntou, o que realmente eu quero? Porque tem pessoas que querem reclamar. Elas não querem solução para a vida delas, elas querem reclamar. São aquelas pessoas que você começa a apontar caminho e as pessoas arrumam desculpa para tudo. Ah, não quero isso, isso é isso, porque não... essas aí pode largar para lá. E quando a gente mora com uma pessoa assim, a gente tem a opção de cair fora, de reprogramar a nossa vida para ir embora. Porque não traz coisa bacana, sabe? Não traz coisa legal, porque a pessoa, ao invés de cuidar da vida dela, ela está preocupada com a vida dos outros.
Não adianta, o povo brasileiro, ele tem um mau hábito de reclamar. Ele fica sentado reclamando. Hoje eu estava falando isso com um amigo meu, que de manhã cedo me mandou uma mensagem falando daqui do Rio de Janeiro que o prefeito reduziu em 20% a frota de ônibus devido a um acontecimento que teve aí na segunda-feira, que os sequestraram 12 ônibus e pararam os ônibus no meio da rua, parando o trânsito. Graças a Deus não tacaram fogo. Resultado, qual foi a solução que a prefeitura arrumou? Botar mais ainda no traseiro do povo. Não é? Então, para reduzir o problema, reduziu a condução. O que acontece? Hoje a gente vive aqui numa situação de risco. Você não pode dar bobeira no meio da rua, você não pode dar bobeira no ponto do ônibus. E aí você olha para um lado, olha para o outro, você não vê policiamento. E aí, isso aí é o quê? Tapar o sol com a peneira. Quer dizer, o cara, ao invés de investir na segurança, ele está tapando o sol com a peneira. E ainda está penalizando o povo. E aí, o que acontece? O que aconteceu hoje com isso? Com essa história que saiu na internet. O povo continua sentado no sofá, muito obrigado. Ninguém faz nada. Ninguém se junta para reclamar. Mas aí é o seguinte, se o Flamengo começa a perder, o povo vai lá dentro do ninho do urubu, quebrar aquilo lá, entrar lá, mas ele deveria de fazer isso com os governantes, mas não faz. Então, quando você elege uma pessoa e deixa a pessoa lá fazer o que bem entende, e não cobra, essas coisas acontecem. Então, não adianta ficar reclamando, né? Você tem que agir, a pessoa tem que agir, né? E reclamar, cara, fazendo esse tipo de coisa, você traz tudo para você. Porque, gente, olha só, raciocina. Nós vivemos dentro do todo. Nós vivemos dentro do todo, né? O todo, Deus, o eterno, ele não está fora da gente, como as religiões tentam colocar. Nós vivemos dentro dele. O que acontece quando eu xingo o outro? Eu estou xingando a Deus. E aí a pessoa não sabe por que a vida dela é miserável. Todas as vezes que eu estou xingando o outro, seja ele... Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O cara, o seu vizinho, o seu colega, seja lá quem for, o que ele resolve escolher é problema dele, de viver. A escolha que ele tem da vida dele é problema dele, contanto que ele não ultrapasse o quadrado dele e venha para o meu quadrado. Porque aí, se ele vier para o meu quadrado, eu vou empurrar ele para o lado de fora. Opa, esse aqui é meu quadrado. Então, a escolha dele é problema dele, sabe? Mas quando eu começo a acolher esse tipo de comentário e a ficar ao lado dessas pessoas, não é? Eu acabo na mesma frequência. Olha o que eu expliquei agora. Nós somos como rádio, antenas de rádio. O que acontece? Você está aqui, a pessoa está aqui, né? Como eu sou formada em comunicação, então eu estou falando uma coisa que eu aprendi na faculdade lá atrás. Você está aqui, a pessoa está aqui. Quando você encontra ela no meio da rua, uma vizinha fofoqueira, né? Ih, lá vem aquela mulher fofoqueira, foge. Por quê? Eu estou aqui. Então, às vezes, eu levo um mês todo trabalhando a minha espiritualidade, fazendo meditação, estudando, né? Procurando não agir de forma incorreta, procurando não fazer ao outro aquilo que não quero para mim. Isso é um exercício doloroso, porque a gente vai ficando isolada. Aí eu tô lá andando, vejo a vizinha fofoqueira. Tô aqui, a vizinha aqui. O que acontece? Quando ela fala, oi Silvana, tudo bem? A minha frequência, ó, cai. E aí, todo o trabalho que eu tive foi para o espaço. Porque para haver compreensão, precisa haver, a frequência ela tem que estar igual. Porque senão você não consegue dialogar. O que nós estamos vendo hoje no mundo, né? Nós estamos vendo pessoas que despertaram dessa matrix. Eu não estou falando de governo, eu estou falando de matrix. Pessoas que despertaram. E por que hoje a gente não consegue se fazer entender? Porque a pessoa que despertou está aqui e a outra está aqui. Então ela fala, e a pessoa que está aqui, essa daqui fala, e a que está aqui não compreende. É simples assim, gente. É frequência, tudo é frequência, tá? Eu caí numa situação terrível uma vez. O cara que botou carta para mim disse que alguém fez magia contra mim. Daí ele disse algo terrível que eu deveria de aceitar e fazer um ato obsceno. Ah, pois é isso aí, não é?
É isso aí que a gente encontra. É isso aí. E tem pessoas que embarcam nessas conversas. Quem tem boca, gente, fala o que quer. A gente é que precisa se colocar, a gente é que precisa se colocar no outro patamar, não é? A gente precisa se colocar no outro patamar. Vládia, eu preciso do seu nome todo e da sua data de nascimento. Vamos lá, daí dele. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Ideli dos Santos Simão, 23 de setembro de 1959. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ideli dos Santos Simão, 23 de setembro de 1959. A Ideli, ela está aqui numa vibração de raiva. Não sei se ela está chateada com alguém, se ela brigou com alguém, e a mensagem que saiu para ela foi centramento. Enquanto o mundo lá fora gira, a balança muitas vezes desmorona. Aqui dentro de tudo se mantém, aqui dentro tudo se mantém em harmonia. Então essa mensagem ela está falando para você olhar para dentro, né? Porque lá fora está tudo desmoronado. Apoiado em nossa essência divina que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional e equilíbrio perfeito, não é? Então a mensagem está dizendo, se tudo está desmoronando lá embaixo, lá fora, volta para dentro, se volta para dentro, né? E trabalha o quê? E trabalha a questão de você contactar esse Deus do nosso coração, não é? Vamos lá ver se tem mais alguém. Então, gente, eu trabalho, estou rodando aqui. Vamos lá, Vládia. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Vládia Gomes Antunes do Nascimento, nascida em 7 de dezembro de 1974, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Vládia Gomes Antunes do Nascimento, 7 de dezembro de 1974. Aqui, Vládia, está me aparecendo uma frequência de raiva. Ai, o mosquito já pegou. Aqui está aparecendo uma frequência de raiva, tá? Precisa trabalhar isso. E a mensagem que saiu para você foi doçura. Viver com suavidade, com delicadeza, enxergar o outro com ternura, exercer o cuidar, mover-se pela vida com leveza, exercitar a sutileza, conviver com tolerância, tratar si mesmo. Muitas das vezes a gente se auto-sabota, a gente perde as coisas, porque a gente, gratidão certinho, obrigada Ideli pelo retorno, muitas das vezes a gente exige muito da gente, né? A gente se auto-sabota, a gente abre a guarda para o outro e para a gente fica ali se auto-sabotando, cobrando da gente perfeição. Então, gente, é isso. Eu vou encerrar essa live. Amanhã eu estou de volta, se o Eterno assim nos permitir. Obrigada pela participação de todos vocês, tá? Obrigada pelos coraçõezinhos. Mais uma vez eu reitero que eu estou trabalhando em valor promocional do mapa de numerologia cabalístico. A promoção hoje é um mapa de numerologia de graça com o de astrologia por um preço especial que todos podem fazer. Quem quiser me dar o prazer de trabalhar comigo, é só entrar em contato pela bio, WhatsApp, ou printar a tela e falar comigo via WhatsApp. Eu atendo vocês, eu passo toda a informação. Só é difícil, obrigada, só é difícil ser tolerante com esses políticos que estão aí. Pois mas a gente precisa exercitar isso, sabe? Porque o Brasil, Vládia, o Brasil ele tem um resgate, essa turma desses 400 anos que nós estamos envolvidos aí, nós temos um resgate muito grande com a escravidão, por isso que a gente é escravizado por eles, né? Porque nós escravizamos essa turma no passado. Então, nós estamos sendo escravizados justamente porque o Brasil ele tem esse resgate com essa turma dos 400 anos para cá, que reencarnou nesses 400 anos, nós trazemos aí uma dívida muito grande kármica com a escravatura. E é por isso que nós somos escravizados, não é? E uma coisa importante da gente saber, né? Esses karmas, por isso que a gente é bom ter o mapa, porque a gente vai entendendo quem foi você na vida passada, né? O que você trouxe da vida passada para essa vida,
O que o ego não te permite atingir? Por exemplo, eu pergunto sempre para as pessoas, o ego permite que você tenha dinheiro? O ego permite que você tenha relacionamento? Ou a sua vida é assim, altos e baixos? Uma hora tem, uma hora não tem, uma hora está namorando, uma hora não está, uma hora fica, uma hora não fica. Porque isso depende da permissão do ego. E para que a gente possa liberar isso aí, a gente tem que trabalhar o nosso inconsciente. Tornar o nosso inconsciente consciente. E o único local que vai fazer isso é a numerologia cabalista, feita, é claro, por quem tem estudo, não é? Não é por quem fica por aí colando e copiando o mapa e entregando a qualquer preço, tá? Se passando por numerólogo, quando na verdade não é nada, né? É apenas um copiador de mapa. Vai te deixar na mão e não vai te explicar nada, tá? Podemos ver um Brasil melhor daqui a alguns anos. E é o que eu estou te falando. O Brasil, ele está passando, o planeta Terra, ele está passando por planeta de regeneração, de provas e expiações. O que é expiação? O que é expiar? Expiar é passar por aquilo que um dia eu fiz o outro passar. Então a gente está passando por aquilo que um dia eu fiz o outro passar. Se você der um tapa em alguém, alguém vai te dar um tapa. Não é? Porque eu tô aqui nisso, né? É a lei da ação e reação. Então é por isso que a gente está tendo determinados problemas aí com os políticos, porque nós viemos desse karma, né? Assim como existem karmas em outros continentes. A gente vê, por exemplo, aí essa briga de árabe com judeu, com não sei o que, isso tudo aí, o que está por trás disso aí é guerra. Há anos que existe esse resgate. E enquanto a espiritualidade não for trabalhada e ambos perceberem que eles não podem fazer isso, eles vão continuar guerreando, com a desculpa com a desculpa da soberania. Então, o conhecimento, essa história, é muito mais profunda do que a gente possa imaginar, do que essa briga de esquerda e direita que fica aí a Matrix colocando aí para distrair as pessoas, para que a gente não consiga enxergar o que realmente está por trás, né? Então tá, gente, muito obrigada pela audiência, né? Quem quiser falar comigo é só deixar a mensagem lá, que eu passo todas as informações, tá? Paz profunda e até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. Mais uma vez, obrigada por vocês que ficaram aqui.